Você já se perguntou por que algumas orações parecem ecoar no vazio, enquanto outras são respondidas imediatamente? Porque há momentos em que clamamos com toda a sinceridade do nosso coração e o silêncio divino parece ensurdecedor. Hoje vamos descobrir algo que mudará completamente sua compreensão sobre oração. E essa revelação vem de um dos textos mais profundos e pessoais das Escrituras, o Salmo 86. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir combina verdade espiritual milenar com descobertas fascinantes sobre como os antigos hebreus entendiam a comunicação com o Eterno. O Salmo 86 é uma tefilá, uma palavra hebraica que vem da raiz palau, que significa literalmente interceder ou mediar, mas carrega um sentido muito mais profundo do que simplesmente pedir algo. No hebraico original, palau possui a ideia de alguém que se coloca entre duas realidades, fazendo uma ponte. Arqueólogos que estudam os textos antigos explicam que quando um hebreu usava a palavra tefilá, ele não estava apenas fazendo um pedido casual, estava entrando em um processo de alinhamento completo com a vontade divina. Isso era revolucionário, porque diferente das orações pagãs da época que tentavam manipular os deuses, a tefilá hebraica buscava transformação pessoal. Este salmo é atribuído a Davi, e historiadores situam sua composição provavelmente durante um dos períodos mais turbulentos de sua vida. Possivelmente quando fugia de Absalão ou enfrentava a perseguição de Saul. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época, por volta do ano 1000 a.C., a região de Judá era constantemente ameaçada por nações vizinhas muito mais poderosas. Davi não estava orando do conforto de um palácio, mas provavelmente de alguma caverna no deserto de Judá, uma área que hoje corresponde à região próxima ao Mar Morto, distante aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria 3 dias a pé sob sol escaldante. Vamos ler o salmo completo e depois mergulhar em suas profundezas. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do inferno. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se envergonhem, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Agora imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que transformou minha compreensão sobre oração. Davi começa dizendo: inclina, Senhor, os teus ouvidos. A palavra hebraica usada aqui para inclina é natá, que literalmente significa esticar ou estender.
Especialistas em linguística semítica explicam que essa palavra era usada para descrever alguém que se curva completamente para ouvir algo muito importante. Para aquela sociedade, isso significava uma postura física real, porque eles viviam em um contexto onde a linguagem corporal era parte essencial da comunicação. Davi não está pedindo para Deus simplesmente prestar atenção. Ele está pedindo para o Criador do universo se curvar, se aproximar intimamente. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Quando Davi diz, porque estou necessitado e aflito, ele usa duas palavras hebraicas específicas, ani e evion. Arqueólogos que estudam textos antigos do Oriente Próximo explicam que ani não significa apenas pobreza material, mas um estado de humildade forçada pelas circunstâncias. Já evion era um termo técnico usado na sociedade israelita para descrever alguém que perdeu todos os seus recursos e dependia completamente da misericórdia alheia. Antropólogos culturais revelam que na cultura hebraica do primeiro milênio antes de Cristo, admitir ser evion não era vergonhoso. Era uma posição reconhecida que dava direito à proteção comunitária e, acima de tudo, à atenção especial de Deus. Veja a profundidade disso. Davi não está dizendo, Deus me ajuda porque sou importante ou me atende porque mereço. Ele está declarando sua total dependência. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas sobre psicologia da oração confirmam que orações respondidas não vêm de nossa força, mas de nossa vulnerabilidade genuína diante do Eterno. Documentos da época, incluindo orações encontradas em fragmentos de cerâmica, chamados óstracos, mostram que os hebreus sempre começavam suas súplicas reconhecendo sua pequenez diante de Deus. Quando chegamos ao versículo 5, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre o caráter divino, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. A palavra hebraica para pronto aqui é salash, que vem de uma raiz que significa perdoar completamente, deixar ir. Mas o contexto linguístico revela algo ainda mais profundo. No hebraico antigo, quando você colocava salash junto com rav, que significa abundante ou pronto, estava descrevendo alguém cuja natureza essencial é perdoar, não alguém que precisa ser convencido a fazê-lo. Especialistas em teologia bíblica explicam que isso era revolucionário, porque as divindades das nações vizinhas, como os deuses cananeus ou babilônicos, precisavam ser apaziguadas com sacrifícios elaborados, enquanto o Deus de Israel perdoava porque perdoar estava em sua natureza. Para entendermos o versículo 8, entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam cercadas por templos pagãos. Recentes escavações em sítios arqueológicos da Idade do Ferro, na região de Canaã, revelaram que cada cidade tinha múltiplos santuários dedicados a diferentes divindades. Havia Baal para a fertilidade, Aserá para a prosperidade, Moloque para proteção militar. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que a ideia de um único Deus, que era simultaneamente todo-poderoso e pessoalmente acessível, era absolutamente única. Davi não estava apenas fazendo poesia, estava declarando uma verdade que desafiava toda a cosmovisão de seu tempo. No versículo 11, encontramos o coração da questão sobre orações não respondidas. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. A palavra hebraica para une é yashed, que significa unificar ou fazer um. No hebraico bíblico, yashed carrega o sentido de algo fragmentado sendo reunido em integridade completa. E aqui está a chave.
Davi está pedindo para seu coração dividido, cheio de dúvidas, medos e desejos conflitantes, ser unificado em uma única direção, o temor reverente a Deus. Antropólogos culturais que estudam sociedades antigas explicam que o conceito de coração dividido era bem compreendido na época. Por séculos pensávamos que os hebreus não tinham conhecimento de psicologia, até descobertas arqueológicas revelarem que eles possuíam uma compreensão sofisticada da natureza humana fragmentada. Textos de sabedoria encontrados em Qumran mostram que os mestres hebreus ensinavam que um coração dividido não pode ouvir a voz de Deus claramente, assim como água agitada não reflete com precisão. E aqui está a revelação transformadora. Suas orações não estão sendo ignoradas, elas estão sendo filtradas através de um coração que ainda não está completamente alinhado com a vontade divina. Davi não está pedindo para Deus mudar as circunstâncias primeiro. Ele está pedindo para ser transformado interiormente, para que então possa ouvir e receber a resposta divina. Isso muda tudo, não muda? Geógrafos bíblicos explicam que quando Davi escrevia isso, provavelmente estava em uma das cavernas de En-Gedi, um oásis no deserto de Judá, onde nascentes de água pura brotam das rochas. Hoje, essa região é conhecida como uma reserva natural e fica a aproximadamente 50 quilômetros ao sul de Jerusalém. Imagine Davi olhando para aquela água cristalina brotando da pedra árida e entendendo que Deus também faz brotar vida das situações mais impossíveis, mas apenas quando o coração está puro e unificado. No versículo 15, Davi declara: "Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade." Esta é quase uma citação direta de Êxodo 34, 6 e 7, quando Deus revelou seu nome a Moisés. A palavra compaixão aqui é Rachum, que vem da palavra Reshen, que significa útero. Linguistas hebraicos explicam que Rachum descreve o amor materno visceral, aquela compaixão que vem do mais profundo do ser. Quando Deus se descreve assim, Ele está dizendo que seu amor por você é mais profundo que o amor de uma mãe por um filho recém-nascido. A palavra sofredor é erek apayim, que literalmente significa longo de narinas. Para aquela época, isso era uma metáfora poderosa, porque os desafios que enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos. Eles observavam que quando alguém ficava com raiva, suas narinas se dilatavam e a respiração acelerava. Dizer que Deus é longo de narinas significava que ele demora muito para ficar irado, que sua paciência é quase infinita. Especialistas em antropologia cultural explicam que, em uma sociedade onde vingança rápida era a norma, um Deus paciente era revolucionário. Finalmente, no último versículo, Davi pede: "Mostra-me um sinal para bem." A palavra hebraica para sinal é oteahi, a mesma palavra usada para descrever o arco-íris como sinal da aliança de Deus com Noé, ou a circuncisão como sinal da aliança com Abraão. Davi não está pedindo por um truque mágico ou uma prova superficial. Ele está pedindo por uma marca visível da presença divina, algo que transforme sua situação de modo tão claro que até seus inimigos reconheçam a mão de Deus. E aqui está a verdade final que une tudo. Suas orações são respondidas quando você para de pedir apenas mudanças externas e começa a pedir transformação interna. Quando você ora como Davi, dizendo: "Une meu coração, ensina-me teu caminho, transforma-me", você está entrando no tipo de oração que sempre recebe resposta porque está alinhada com o que Deus mais deseja fazer, que é restaurar sua imagem em você. Arqueólogos descobriram que os hebreus antigos tinham uma prática chamada hishtachavut, prostração completa durante a oração. Eles literalmente se deitavam com o rosto no chão, simbolizando rendição total.
Historiadores documentaram que essa prática não era sobre submissão forçada, mas sobre posicionamento correto. Quando você se coloca fisicamente abaixo, você está declarando espiritualmente que Deus está acima. E é dessa posição de humildade genuína que as orações mais poderosas surgem. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, eu quero deixar você com esta palavra de paz, sabedoria e esperança que atravessa milênios. O problema nunca foi Deus não ouvir suas orações. O problema nunca foi você não ser digno o suficiente, ou não ter fé suficiente, ou não usar as palavras certas. O problema é que muitas vezes oramos com corações divididos, querendo nossa vontade mais do que queremos a vontade dele, buscando nosso conforto mais do que buscamos sua glória, desejando mudanças externas mais do que transformação interna. Mas hoje, neste momento, Deus está se curvando em sua direção, inclinando seus ouvidos para ouvir o clamor mais profundo do seu coração. Ele é Rachum, cheio de compaixão visceral como uma mãe. Ele é Erech Apayim, paciente além da sua compreensão. Ele é Salach, pronto e disposto a perdoar completamente. E ele quer fazer Yached, unificar seu coração fragmentado em uma única direção, para que você possa finalmente ouvir claramente sua voz e receber abundantemente suas respostas. A pergunta não é se Deus vai responder. A pergunta é: você está disposto a ser transformado no processo? Porque a maior resposta de oração não é quando Deus muda suas circunstâncias. É quando Ele muda você dentro das circunstâncias, tornando você capaz de ver sua presença, experimentar sua paz e manifestar sua glória exatamente onde você está. Essa é a sabedoria milenar do Salmo 86, confirmada por milhares de anos de história, arqueologia e testemunhos de fé. Que o Deus que se revelou a Davi nas cavernas de Judá, o mesmo Deus que se revelou plenamente em Jesus Cristo, una seu coração hoje e responda suas orações de maneiras que superarão infinitamente tudo o que você pode pedir ou imaginar. Amém.